Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, vamos falar sobre um assunto muito importante que é santidade. Mas eu quero falar sobre adorar a Deus na beleza da santidade. O que quer dizer esse texto? Às vezes a gente fala, muitas vezes, no momento do louvor, na adoração comunitária da igreja, a gente fala sobre esse versículo. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Qual a ideia que vem à nossa mente? Que a santidade de Deus é bela? Vamos ler dois textos em que aparece essa conclamação do salmista para adorar o Senhor na beleza da santidade. Vamos ler aqui duas passagens que vão falar sobre essa beleza da santidade. Salmos tem dois textos, 29:2 e 96:9. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. No capítulo 96:9 diz basicamente a mesma coisa. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Nos dois textos de Salmos, é um chamado para adoração àquele que governa sobre todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que é santo. Mas precisamos entender que há uma certa variação no entendimento desse versículo. Algumas traduções vão trazer adorai ao Senhor no esplendor da sua santidade. Mas há uma curiosidade. Outras traduções vão dizer adorai ao Senhor trajando vestes santas. É a mesma coisa? Conta aqui no comentário o que é que você acha, qual a melhor tradução. Bom, eu pesquisando, fui tentando entender e consultei diversas possíveis traduções da Bíblia e encontrei essa possibilidade. Adorai ao Senhor vestido com trajes santos. Bom, o que é que a gente entende dessa versão? A gente entende o seguinte, se a gente for remeter ao Êxodo, ao livro de Êxodo, não o evento em si, mas o livro, quando Deus deixa orientações para Moisés, para Arão, de que fazer com as vestes sacerdotais, todo o aparato do templo ou santuário. E aí tem várias instruções, e uma dessas instruções fala sobre as vestes santas dos sacerdotes. Então, ao que parece, esse texto está dizendo para que os sacerdotes adorem ao Senhor trajando vestes santas, ou seja, aquelas roupas que eles tinham para usar no momento específico do seu culto na tradição judaica, naquele modelo de adoração do judaísmo. Essa é uma possibilidade. Há uma outra tradução que diz adorai ao Senhor na beleza do seu santuário, ou na beleza do santuário. Percebe que existem três possibilidades aí? A beleza da santidade, como se fosse a santidade de Deus, que tem beleza nela. Adorar o Senhor trajando vestes santas, a ideia de o sacerdote colocar todo aquele paramento, aquelas roupas, específicas que ele usava, todos os acessórios, para ministrar diante do Senhor, adorar naquele formato de culto que era comum aos judeus. A outra possibilidade é adorar o Senhor na beleza do santuário. E aí? Você sabia que existiam essas três possibilidades? Ou você só pensou na beleza da santidade de Deus, como se a santidade de Deus fosse algo belo, algo lindo? Não é? Não é que não seja, mas a gente precisa entender o que é que o texto está dizendo. Então, eu penso que além dessa beleza da santidade de Deus, como se a santidade de Deus fosse algo belo, eu penso que existe também essa possibilidade de ser algo direcionado aos sacerdotes, porque Davi fazia muitos salmos direcionando aos sacerdotes. Como exemplo, ele diz, bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa. Ele estava falando daqueles que estavam servindo realmente no santuário, que estavam praticamente morando no santuário, que eram os sacerdotes, eram os levitas, eram os netineus. Então, bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, ele estava falando de algo específico quando ele escreveu. E a gente às vezes perde essa percepção. Então, quando ele fala das vestes santas, é possível que esteja falando das vestes dos sacerdotes, cujas vestes santas ou separadas deveriam ser usadas naquele momento específico. Penso também na possibilidade de que ele estava chamando as pessoas para adorar o Senhor na beleza do santuário. Ou seja, ele não estava
se referindo à santidade de Deus, à beleza da santidade de Deus. Mas, muito provavelmente, as vestes dos sacerdotes, ou a outra possibilidade, na beleza do santuário, o lugar que eles estavam reunidos. O que a gente pode aprender com isso aí? Eu entendo uma coisa. Devemos adorar ao Senhor, considerando o quanto Ele é santo, mas também penso na possibilidade de adorarmos ao Senhor trajando vestes santas, mas não exterior e físico, mas uma vida de santidade diante dele, de um modo que o agrade, e hoje adorar ao Senhor na beleza do seu santuário, como adorar na beleza da reunião dos santos. Porque agora o santuário não é mais o templo em que nos reunimos, não é mais o prédio que construímos com essa finalidade de uma reunião de culto. Mas, segundo a própria palavra de Deus, e um texto que fala isso é Hebreus 3,6, entre muitos outros textos, a casa somos nós, a casa de Deus somos nós. Você se alegrar quando disserem vamos à casa do Senhor, pense nessa casa que é a reunião dos santos, esse santuário. Então, adorar o Senhor na beleza do santuário que somos nós. Nós, coletivamente, somos o santuário de Deus. Certo? Então, convido você a, quando ler um texto e fazer declarações, tente ir um pouquinho além. Além da superfície, existe algo mais no fundo. E a gente precisa mergulhar. Precisa mergulhar. Tanto nas experiências espirituais, não é? Manifestações de dons, manifestações do Espírito Santo mesmo. Sim, devemos mergulhar, devemos buscar ter mais experiências, mas também ler textos bíblicos mais profundamente. Não ficar só na superfície, naquilo que eu acho que é e pronto, ou naquilo que eu recebi como tradição e pronto, mas vá mais fundo. Eu te aconselho a fazer isso. Vá mais fundo e adore ao Senhor de todo o seu coração, diante da sua santidade, mas também vivendo em santidade, trajado com vestes santas espiritualmente e também adorando ao Senhor na beleza da reunião que é a Igreja de Cristo. Amém? Espero que ter trazido essa curiosidade desperte em você o desejo de conhecer mais, de buscar mais e de continuar aqui nesse canal, curtindo, comentando, compartilhando e glorificando a Deus. Fico por aqui hoje com você e espero no próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando.